Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, hoje com a quarta e última parte do nosso especial dos 70 anos da TV brasileira, completados neste mês de setembro, mais especificamente, aí a data foi na sexta-feira passada, dia 18, não é? Tivemos diversas homenagens das próprias emissoras, com reportagens especiais, entrevistas, resgate de cenas de arquivo, boas notícias como o arquivo da Band, né, da nossa antiga rede Bandeirantes, né, que vai ser aí resgatado num projeto de uma plataforma de streaming para valorizar aí o que a emissora tem de rico, e é muita coisa que está guardada lá, né? Teleteatros de Cacilda Becker, programas de auditório, de chacrinha, de bolinha, jornalismo e musicais preciosos, novelas, né? Então, realmente foi uma das grandes notícias desses 70 anos de TV, divulgada no próprio dia do aniversário, né? Pois bem, nos últimos programas nós fizemos um passeio por esses 70 anos. Como eu já disse algumas vezes, é difícil em só 4 programas falarmos de 7 décadas de história, não é? É claro que muita coisa nós não vamos falar e não falamos até aqui, né? Mas, de maneira geral, a nossa intenção aqui no Observatório da TV com essa série é oferecer a você que acompanhou boa parte dessa trajetória algumas lembranças, né? Uma ligação de pontos comuns ali dos movimentos das emissoras, e para você que é um pouco mais jovem, esse panorama para que você mergulhe mais na curiosidade de saber detalhes sobre algo que te chamou a atenção ou que você já ouviu falar e eventualmente a gente não comente aqui, né? Nessas 7 décadas, o valor de um resgate histórico, né, do que compôs essa história é muito válido, é necessário até. Porque depois de um tempo as pessoas começam até a negar a história e dizer que aconteceram coisas de maneira que não foi bem a maneira real, né? Muito bem. Paramos no começo dos anos 90, né? Na parte 3 nós tratamos dos anos 80 e chegamos aos anos 90, quando a grande concorrência para a TV Globo se intensificou ainda mais, né? O SBT garantiu o segundo lugar isoladamente por muitos anos e só na década de 2000 começou a ter um incômodo maior da parte da Record TV, ainda TV Record, que com grandes investimentos conseguiu passar o SBT e até hoje as duas estão a cada mês e a cada ano disputando quem é que fica em segundo lugar. As duas também incomodando essa liderança da TV Globo com um programa ou outro, com um nicho ou outro no qual elas se saem bem, né? Especialmente a dramaturgia infantil no SBT e a dramaturgia religiosa ou bíblica na Record. Mas o projeto de audiência da Record não é de agora. Ele vem já de quase 20 anos, né? Durante algum tempo foi chamado de A Caminho da Liderança, e nós podemos considerar um grande marco inicial dessa trajetória de A Caminho da Liderança a produção de um remake de um clássico da própria TV Globo, A Escrava Isaura, em 2004. Essa novela tem uma mágica toda especial, né? Na própria Globo foi exibida várias vezes com sucesso e agora na Record TV recentemente acabou mais uma reprise, né? A sua versão, com texto de Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, e direção do mesmo Irmão Rossano que dirigiu com Lucélia Santos a versão dos anos 70. Em várias iniciativas, não só na dramaturgia, mas também em jornalismo, em programas de variedades, a Record TV foi para cima da Globo e conseguiu bastante destaque, né? Chamou muita atenção de um público que queria os programas com, vamos dizer assim, outra pegada, diferente de um formato um pouco mais engessado pelos anos dos programas globais. Mesmo assim, eles em geral conseguiram manter uma audiência bastante significativa, com uma folga um pouco menor em relação aos concorrentes, mas em geral na primeira posição. E por que isso acontece?
E também aconteceu com o SBT, quando ele era o vice-líder isolado, apesar de muitas iniciativas de sucesso, como pacotes de filmes e séries muito prestigiados, investimento maciço em novelas, primeiro novelas brasileiras no Complexo Anhanguera, já gravadas lá, né? Era Moisés, Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, Os Ossos do Barão, As Pupilas do Senhor Reitor, e depois a volta aos originais mexicanos gravados aqui com Pícara Sonhadora, Marisol, Pequena Travessa, Jamais Te Esquecerei, né? Porque o hábito do espectador de TV aberta, ele é muito forte com uma emissora ou outra. Mas, em geral, depois de muitos anos acostumado à plástica do padrão Globo de qualidade, às vezes um programa que não seja tão bom na TV Globo, não vamos citar nomes porque não é o caso, é só um parâmetro de explicação, né? Às vezes um programa que necessariamente nem seja tão bom pode atingir uma audiência que é superior a de um outro feito com muito esforço e muita criatividade, muito empenho, mas pelo hábito da TV Globo, especialmente entre os telespectadores que hoje são um pouco mais velhos, né? Essa situação dela se mantém de liderança. Só que, ao mesmo tempo, nós temos a audiência sempre se renovando e agora se rendendo mais a outras maneiras de ver programas de TV, só que não são na TV, são no celular, no computador, enfim. Né? E na hora em que eles querem aquilo que eles querem, pulando partes, revendo mais de uma vez um episódio, um capítulo inteiro ou uma determinada cena, enfim, né? É a televisão cada vez mais adequada à necessidade do público no streaming, no vídeo on demand, enfim. Né? Mas nesse cenário, a TV Globo, neste ano de 2020, com todos nós atingidos pela pandemia, ainda consegue resultados bastante expressivos de audiência, inclusive com novelas em reprise, nem tão antigas assim, né? E que já fizeram muito sucesso da primeira vez, então se dessem errado agora, seria explicado até pela grande massa de espectadores que as viu da primeira vez e por serem recentes talvez não quisesse vê-las de novo tão cedo. Ao contrário, o sucesso é muito grande, então não é a troca de gerações, nem a troca de maneiras de ver a programação que faz com que uma emissora ou outra se sobressaia na audiência, mas sim aquilo que ela oferece e como oferece. Né? Na realidade do Brasil, que é um país com desigualdades sociais muito grandes, as pessoas gostam de ter segurança em alguma coisa e se acostumaram a ter, na legitimação dos discursos da comunicação, na dramaturgia e no jornalismo e também nas variedades e no humor, pela TV Globo, a unidade nacional que todos esperam. Então é muito difícil furar esse bloqueio até que existe nessa trajetória da televisão brasileira, embora tentativas tenham ocorrido e ocorrem há alguns anos. Né? A TV Manchete fez muitas delas. Podemos dizer que a maior, sem dúvida, foi Pantanal, produzida em 1990 e que agora vai ganhar uma nova versão, adivinha onde? Na TV Globo, que perdeu a oportunidade de fazê-la nos anos 80 e agora vai redimir-se, merecidamente, né? Inclusive. E a TV Manchete, infelizmente, teve um fim tão melancólico quanto o da TV Tupi, em 1999. Ela teve dificuldades, precisou sair do ar, né? Nos últimos anos teve a sua grade cada vez mais ocupada por programas de televendas e programas religiosos e tentou sobreviver da melhor maneira, mas aquela TV que começou como uma TV de primeira classe e que chegou a intitular-se até a televisão do ano 2000, nem ao ano 2000 chegou. Né? No decorrer dos anos 90, Adolfo Bloch temporariamente deixou de ser o dono da emissora, depois retomou-a porque o grupo da IBF, né, Instituto Brasileiro de Formulários, né, eles não chegaram a pagar o que deviam pagar no prazo, houve problemas de ordem jurídica e econômica que fizeram com que a TV Manchete voltasse ao seu dono original. Mas os últimos anos foram bastante difíceis para a emissora e com isso se perdeu uma grande concorrência aguerrida e com qualidade, ainda que popularizando o seu conteúdo e que servia como opção à TV Globo e ao SBT. Né?
SBT, que teve fases de um refinamento maior da grade, podemos até dizer assim, e também fases um pouco mais popularescas, né? Sempre capitaneado pelo programa Silvio Santos, que está no ar até hoje, né? A emissora surgiu como um prolongamento da proposta desse programa e isso se mantém, né? Nessa fase dos anos 90 e também de 2000 para cá, muito se falou dessa questão que envolve a disputa pela audiência e o fim da hegemonia da Globo. Mas, ao mesmo tempo, especialmente no campo das novelas, se falou muito que as novelas estavam perdendo audiência, que não eram mais vistas como antes e tudo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos analisar esses números de audiência e os fatores que compõem essa disputa comparando apenas com os números de antigamente, mas sim com o que eles representam no universo de espectadores. E quando fazemos isso, temos a certeza de que o cenário na televisão mudou no sentido de que há uma pulverização maior em determinados horários, mas que também saúda a TV Globo e o gênero novela, muito atacado quando se analisa a audiência, né, como líder no segmento. E líder também agora nas novas iniciativas que surgem, como o Globoplay, que tem atraído cada vez mais assinantes, agora também por valorizar o acervo da dramaturgia da emissora, né? A TV Globo, ela, pela sua condição de líder, pôde fazer novelas que, se não deram tão certo quanto se imaginava e se desejava quando foram feitas, né? Além do Horizonte, Geração Brasil, As Filhas da Mãe, Tempos Modernos, A Lua Me Disse, Bang Bang, Pé na Jaca, enfim, só para citar algumas, essas novelas só poderiam ser feitas por uma emissora que tivesse uma situação relativamente confortável de audiência a ponto de poder perder pontos no Ibope, distribuídos às vezes não necessariamente entre emissoras concorrentes, mas se convertendo em aparelhos desligados. As pessoas querem ver a novela, não gostam da novela, mas também não vão ver outra coisa, né? Isso às vezes acontece. E apenas uma emissora que tivesse essa condição, vamos dizer assim, de se dar ao luxo de perder audiência em nome de um projeto que se quis desenvolver, é que poderia ter feito determinadas novelas, determinados programas de humor, enfim, né? Então a concorrência tem sido cada vez mais forte e isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos perguntar o porquê de, com cada vez mais iniciativas dos outros canais para oferecer opções atrativas para o público, a TV Globo continua tendo esse grande destaque no nosso cenário. É um acúmulo de anos de hábito? É a grande qualidade? É o cast? É a questão da fidelidade aos horários? É um pouco de tudo isso e também muito mais, não é? Não é só uma frase dessas ou outra que explica sozinha essa fidelidade do brasileiro às atrações da TV Globo, né? Desde os anos 90, a dramaturgia no Brasil é acusada, às vezes com mais força e às vezes menos, de se render ao que nós chamamos de mexicanização, seja por exibir as novelas mexicanas com bastante destaque no SBT e também em outras emissoras que investiram nisso, seja pela dramatização exagerada das nossas próprias novelas aqui, né? Novelas como A Usurpadora, Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, O Privilégio de Amar, Maria Isabel, Camila, Sigo te Amando, Cassandra, né? E aí nós colocamos nesse pacote novelas mexicanas, mas também tem as colombianas, venezuelanas, porto-riquenhas, peruanas, argentinas, enfim, né? Elas influenciam, claro, a percepção do público que as assiste, né? Especialmente as classes C, D, E, mas também ao fato de que, semelhante ao movimento do jornalismo aqui agora, que influenciou, impactou a concorrência, nós temos também nas novelas algo que, se essas atrações dubladas chamam a atenção de um público, para tê-lo, quem sabe eu precise adquirir elementos que vêm delas, né? Esse é um raciocínio comum na televisão. Tentar copiar, vamos dizer assim, o elemento que atrai em outro programa no meu, para que, quem sabe, esse público veja o meu como via
até outro dia e talvez hoje não veja em tanta intensidade, né? Pois é. E isso vale para qualquer gênero de programa. Mas, ao mesmo tempo, quando a televisão é acusada de queda de qualidade, de se render ao Ibope apenas, isso em parte se deve a nós que assistimos às vezes sem gostar um determinado programa. Se não gostamos, por que assistimos, né? Se o índice de um programa é alto e por isso mesmo ele é satisfatório para a emissora, para ela tudo estará bom. Então, se algo não nos agrada, nós não assistimos, né? Só que as pessoas gostam de assistir especialmente para falar mal. Parece que elas têm um prazer de assistir porque não gostam e querem ver se aquilo continua tão ruim para o gosto delas e falam mal, mas não deixam de assistir, né? Havia uma personagem Tieta, né? A Dona Cora, que ela dizia que não gostava de novela, mas via para poder falar mal, né? E há muitas Donas Coras na vida real, não só com novela, né? A televisão é muito acusada de falta de qualidade, mas ela tenta investir em qualidade dentro daquilo que ela enxerga como algo de interessante, algo de legal para você, né? Então você tem programas como os reality shows, que se popularizaram muito nos últimos 20 anos aqui no Brasil, né? Big Brother, A Fazenda, No Limite, entre muitos outros, né? Esses são expoentes do gênero. E por que as pessoas gostam de acompanhar em reality shows o que acontece na vida alheia? Seja de pessoas anônimas, seja de pessoas famosas. Porque a televisão é uma grande janela para a vida delas, embora cada um de nós esteja na sua casa, né? E você acompanha a vida de alguém no reality show como acompanha dos personagens de novela, com o sabor de que aqueles não são ficção e aqueles, em geral, não são atores, né? A vida humana, o ser humano, é sempre um grande espetáculo. É por isso que a dramaturgia faz sucesso. É por isso que a música faz sucesso, porque trata dos sentimentos e conflitos de um humano que canta, um humano que compôs para um humano que ouve, né? E o reality show tem a sua graça, o seu efeito nessa coisa de espetacularizar a vida comum, a existência do ser humano, né? Por isso faz muito sucesso. E, ao mesmo tempo que a televisão batalha para oferecer, se não o produto de maior qualidade, mas aquele que renda mais audiência, as guerras de audiência, para além das novelas, se tornaram muito intensas nos últimos 20 ou 30 anos, não só graças a Silvio Santos, que sempre teve bons índices com os seus programas, né, apresentados por ele, mas também pela famosa disputa de Gugu com Faustão, entre SBT e Globo, mais recentemente entre Eliana e Rodrigo Faro, Silvio Santos e Fantástico, né? Os atores mudam nas disputas. Aos sábados temos Raul Gil com Luciano Huck, já há bastante tempo, né? Num movimento que a TV Globo fez de trazer talentos de outras emissoras. Ana Maria Braga, Luciano Huck, Jô Soares, que era dela, saiu e voltou, né? Depois de ajudar a credibilizar a grade do SBT por mais de 10 anos com o seu Jô Soares 11h30, um programa de entrevistas, né? Essa movimentação das peças do xadrez da televisão, é claro que elas obedecem ao desejo de audiência, mas também há um desejo de, seja por pesquisas, seja por tentativas e erros, cada vez mais tentar nos agradar, porque a televisão, ela quer ibope, mas ela é feita por gente, né? Uma gente que está atrás das câmeras, uma gente que está diante das câmeras e que quer ser vista, quer ser ouvida, quer transmitir a sua mensagem, né? Nós estamos na televisão e aqui no YouTube, que não deixa de ser também um canal de televisão, né? Nas novas formas que temos agora de apreciar os nossos conteúdos preferidos, nós temos sempre, enquanto seres humanos, a necessidade de nos comunicar com as outras pessoas, transmitir para as outras pessoas os nossos conhecimentos, transmitir informações sobre aquilo que vai pelo mundo e ajudá-las a formar a sua visão de mundo com um conhecimento e um estudo que temos a oferecer. Então, a televisão se vale dessa troca que existe entre as pessoas para compor o seu repertório em gêneros distintos, uma hora falando da vida real, outra hora falando de personagens que são de ficção, mas em 70 anos aqui no Brasil,
A televisão faz parte da nossa vida justamente porque ela deixou de ser um simples eletrodoméstico. Ela é como uma pessoa, alguém da família, que traz para nós diversão, entretenimento, informação, nos faz companhia até, não é? Existe a pessoa que faz comida e deixa a televisão ligada, dorme com a televisão ligada, não está prestando atenção, mas deixa a televisão ligada. A televisão é nossa grande companheira. Não importa se você está assistindo uma plataforma de streaming, ou aqui o YouTube, ou a TV Globo, o SBT, a TV Cultura, enfim, né? A televisão, uma tela que difunde imagens gravadas ou transmitidas em tempo real, para que nós, enquanto seres humanos, nos integremos na grande aldeia global, enquanto mundo e não enquanto espectadores da Globo, não é? Nesses 70 anos, os parabéns à televisão brasileira, a todos os seus profissionais que fazem para nós esse trabalho de nos entreter e nos divertir, e que nos próximos 70 anos nós acompanhamos, mais do que evoluções tecnológicas, aprimoramentos nesse contato que se estabelece através das telas entre os homens que assistem e os homens que fazem aquilo que nós vamos assistir. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a vocês que acompanham os nossos conteúdos aqui e especialmente a todos que acompanharam essas 4 partes dos 70 anos da TV no TBT da TV, que volta na próxima quinta-feira com um novo assunto. Até lá!